E aí, você tá bem? Olha só, esse domingo, dia 8 de outubro de 2023, ocorreu a prova de medicina, a prova do vestibular de medicina da UNP. E aí eu tive acesso agora há pouco, hoje é segunda-feira, dia 9, eu tive acesso à prova. E aí eu peguei ela, trouxe aqui as questões que são de física, para você ver como que a prova do Enem, eu ia falar, como que a prova da UNP se comportou dessa vez. Vamos para a aula? Meus amores, a prova da UNP, apesar dela ser uma universidade privada e algumas pessoas sem conhecer, porque é privada é fácil demais. Vamos então descobrir isso, vamos fazer uma análise bacana agora das questões. Vamos lá? Então olha só, tá aqui a capa da nossa prova, certo? Da UNP, e a primeira questãozinha que envolve física é a questão de número 36. Eu vou aqui discutir e vou me aprofundar em todas essas questões, tá bom? São apenas 5 questões, da 36 até a 40, permitindo que a gente bata um papo legal sobre isso aí. Vamos lá ver como é que é as questões? Primeira questão diz o seguinte: um gato corre em direção a um espelho plano e fixo no solo para enfrentar a própria imagem, como mostra a figura. Então, o que é que você está vendo aí? Ó? O gatinho correndo, indo para o lado direito, e aí, obviamente, sua imagem vindo de encontro a ele, certo? Aí ele diz qual é a velocidade do gatinho, é 0,8 metros por segundo, e manda o seguinte comentário logo abaixo. Vamos subir aqui um pouquinho mais. Sabendo que a velocidade do gato em relação ao espelho é de 0,8 metros por segundo, o módulo da velocidade relativa entre o gato e a sua imagem é de quanto? Então, o que é velocidade relativa? Bom, é quando você compara uma velocidade de um certo móvel com outro objeto, especificamente outro objeto. E aí a gente tem uma velocidade em relação a ele. Então imagina o seguinte, imagine que você tem 2 carros e esses carros eles vão de encontro um ao outro, certo? Num cruzamento, por exemplo, assim, de 2 carros numa mesma rodovia. Se um está a 100 km por hora e o outro está a 60 km por hora, eles aproximam-se um do outro a 160 km por hora. Porque quando os objetos vão de encontro um ao outro, a gente soma esses módulos. Isso chama-se velocidade relativa. Então eu digo que o carro A está a 160 km por hora, aproximando-se do carro B, ou seja, é a velocidade de A em relação a B, que equivale à velocidade de B em relação a A. Nesse caso, a gente vai medir a velocidade relativa do gato em relação à sua imagem, ou da sua imagem em relação ao gato, que afinal de contas vai dar na mesma coisa, não é? O que é que a gente precisa saber de ótica dentro desse assunto? A gente precisa lembrar que nos espelhos planos, tudo que acontece dentro do lado de fora, obviamente, se replica lá dentro do espelho, sem ter diferenças nas dimensões. Por exemplo, se você está diante de um espelho a 2 metros do espelho, a imagem está a 2 metros do espelho lá para dentro, mais 2 metros, certo? Totalizando 4 metros entre você e sua imagem. Se você se aproxima, sua imagem também se aproxima do espelho e, consequentemente, também de você. Então, esse gato está correndo, aproximando-se desse espelho, 0,8 metros a cada segundo. Isso quer dizer que sua imagem está aproximando-se do espelho a 0,8 metros a cada segundo. Então, é como se a gente estivesse analisando o movimento de aproximação entre 2 móveis, nesse caso, entre 2 gatinhos. E aí, para descobrir a velocidade relativa, a gente apenas soma. Eles aproximam-se um do outro a uma velocidade de 0,8 mais 0,8 metros por segundo. Então, a resposta para essa questão, vamos ver qual é? É a letra A. Vamos marcar aqui, ó, a alternativa da letra A. Deixa eu aqui pegar aqui um marca-texto para destacar aqui para você, ó. Letra A é a nossa resposta, tá bom? As observações que precisam ser lembradas aqui, deixa eu olhar se está riscando, ok, certo? É que essa distância sempre vai ser igual a essa. Então, se o gatinho está andando 1 metro para frente, a sua imagem também está andando a 1 metro, certo? Então, isso aqui, ó, está aproximando-se do espelho também a 0,8 metros por segundo. Pronto. Então, somou as duas velocidades, nós temos a velocidade relativa entre um gatinho e outro. Toda vez que objetos se aproximam, a gente descobre a velocidade relativa simplesmente somando elas duas, certo? Então, vamos lá. Vamos para mais uma questão?
Então vamos ver aqui qual é a próxima questão que nós temos aqui. A gente tem um texto que vai servir de base tanto para a questão de número 37 quanto a de número 38. E o texto diz assim: leia o texto para responder as questões 37 e 38. Uma pessoa se balança em uma rede de massa desprezível, conforme a figura 1. Durante esse movimento, o centro de massa do sistema percorre a trajetória semicircular representada na figura 2 e tem sua altura máxima delimitada pela linha L. Nessa altura, o movimento é invertido e a rede volta a descer. A figura 2 também mostra o ponto O ponto mais baixo atingido pelo centro de massa do sistema. Considere que não há dissipação de energia. Nós temos aqui então um sistema que ele é conservativo. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens, certo? O que é que nós temos aqui na primeira imagem? Nós temos a visão lateral da rede e na segunda imagem nós temos aí a visão por outro ângulo, para você ter aquela ideia da inclinação. Então, dando aquela analisadazinha rápida aqui, ó, dá pra gente dar zoom aqui, deixa eu ver aqui, dá, pronto. Olha aí, ó, nós temos aí um ângulo de inclinação, certo? Aqui, ó, show. E o ponto O, que é o ponto mais baixo da nossa trajetória. Vamos então agora para a questão. Opa, tá faltando aqui um pedacinho. Questão de número 37 diz assim: a figura 2 mostra 5 cordas presas na rede, que se une a uma corda única. Essa corda única é o que prende a rede à árvore. Vamos lá voltar para a gente dar aquela olhada na figura? Então vamos lá, deixa eu subir aqui. Vamos aqui à figura. Pronto, nós temos aqui a corda, 5 cordas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí elas se unem aqui no punho da rede para ficar presa aqui na árvore, tá bom? Olhando lateralmente, seria essa corda única aqui, ó. Então nós vamos fingir que só existe uma corda, fica mais simples, né, da gente fazer essas análises. Então vamos lá. Aqui, pronto. Suponha que na altura máxima as forças peso da pessoa e tração na corda única tenha intensidades P e T. P de peso, T de tração ou de tensão, respectivamente. E que quando a rede passa pelo ponto O, essas forças assumam as intensidades PO e TO, respectivamente. Nessa situação, afirma-se que, vamos lá, o peso da pessoa, que é a letra P, ela não vai sofrer alteração. Os movimentos que a gente vê aqui no nosso cotidiano não afetam as massas dos objetos. Não é porque uma pessoa está balançando-se numa rede que o seu peso será alterado. Então, qualquer afirmativa que faça uma insinuação sequer de que o peso mudou, então você já entende que essa alternativa está errada. É o caso da letra C, que está insinuando que o peso no ponto O é menor que o peso lá na outra extremidade, e a letra D, que agora está dizendo que é maior. Então, os pesos são iguais. Então, isso nos leva a 3 opções. Pode ser a letra A, se a gente tiver a letra T, O igual a letra T, ou pode ser a letra B ou a letra E, de acordo com a tração, certo? Agora, vamos lá. Qual é o conceito de tração? Tração é a força feita por uma corda, quando essa corda ela é tensionada. Então, se você puxa uma corda, a corda puxa você de volta com uma força chamada de força de tração ou força de tensão na corda. Aí o que acontece? Quando se chega, vamos ver aqui, ó, quando se chega lá no ponto mais alto, vamos pegar aqui um pontinho de referência. Quando se chega no ponto mais alto, há uma pausa no movimento. O corpo ele perde sua velocidade para ele poder inverter a direção do movimento, né, o sentido do movimento. Então, como ele tem uma perda naquele momento de velocidade, ele não tem velocidade, então não tem nada tensionando essa corda. Nada está esticando a corda, o corpo deu aquela paradinha de leve. Então, naquele ponto mais alto, a tensão ela é mínima. Então, o que vai acontecer? À medida que esse corpo vai descendo,
e ele passa por esse ponto, aí ele passa já com uma velocidade máxima, com bastante velocidade. E aí, como esse movimento é um movimento circular, na velocidade máxima, o que é que nós vamos ter? Já que é circular, tem que ter uma força do tipo centrípeta, ou seja, uma força que aponte para o centro. E aí, quais são as forças que estão nesse caso? Nós temos o peso, que ele é o mesmo tanto nesse ponto quanto nesse outro ponto, e nós temos a tração. Vamos desenhar aqui a tração de laranja. Olha só, nesse ponto, a tração está aqui, ó, sendo a mínima possível. No instante máximo, ele está na menor tração possível. Só que quando chega nesse ponto aqui, ó, a tração ela fica bem grande. E aí, por que ela fica grande? Porque tem que existir uma força resultante apontando para cima. Esse em preto aqui, ó, é a força resultante. Por que tem que ter uma força resultante? Porque se trata de um movimento circular. Sempre nos movimentos circulares, a força resultante ela vai apontar na direção do centro do movimento. Então, bem aqui embaixo, a resultante tem que ser para cima, então a tração ela tem que superar o peso, ela tem que ser maior que o peso. Então, nessa posição aqui, nós temos uma tração bem maior do que ela era quando estava aqui em cima, tá bom? Observe também que quando ela estava aqui em cima, essa força-peso ela tem uma componente para cá e uma componente para cá, ó, certo? Então, essa aqui, ó, ela só se opõe a uma parte do peso, a uma componente do peso, que aí certamente vale menos que o próprio peso. Já aqui, ó, ela tem que superar o valor do peso, senão não teria uma resultante para cima. Então, a força de tração, ela é maior, onde? Na parte mais baixa. Então, houve um aumento. Olha aí, ó, a tração no ponto O é maior do que no ponto T. Essa é a resposta correta, letra B de bola. Mais uma questão? Vamos lá? Então, descendo aqui para vermos a questão de número 38, ainda sobre esse texto, mas com uma pegada trazida mais agora para o estudo da ondulatória ou dos movimentos harmônicos. O que é que nós temos? Considere que durante o movimento da rede, as árvores que lhe servem de apoio estão na posição vertical e que, quando o centro de massa do sistema passa pelo ponto O, pelo ponto mais baixo, o ângulo θ indicado na figura 2 é nulo. Vamos ver lá o ângulo θ? Vamos lá. Você está vendo aqui que tem um ângulo aqui, ó. E aí quando ele passa aqui, ó, quando a rede passa pela origem aqui, ó, do movimento, então esse ângulo vai estar zerado. Então ele vai ser mais para um lado, depois ele vai crescer para o outro lado, e aqui bem no meio ele está nulo. Voltemos então para o nosso enunciado. Quando o centro de massa atinge as alturas máximas do lado esquerdo e do lado direito da figura 2, esse ângulo assume os valores de mais θ máximo e menos θ máximo, respectivamente. O gráfico descreve o ângulo θ em função do tempo. Olha o que está acontecendo. O ângulo começou no zero, foi até o valor máximo positivo, voltou para o zero, lembrando que o zero é quando ele passa pela parte mais baixa da trajetória. Depois ele foi para o lado oposto, ficando com o ângulo negativo. Novamente ele volta, passa pela origem, passa pela outra extremidade, volta, e assim ele faz um movimento repetitivo. Mas leia comigo essa imagem, esse gráfico. O que é que você está vendo aqui? O que se vê nesse gráfico é as variações aqui em cima do valor do ângulo θ, e aqui embaixo, ó, você tem aqui na horizontal tempo. Então, o que é que significa esse tempo? Imagine aqui, ó, aqui é onde o movimento iniciou. Ele vai até uma extremidade, passa pelo centro novamente, vai até outra extremidade. Notou que nesse ponto o movimento começa a se repetir? O tempo que se demora para que o movimento comece a se repetir é chamado período. Período é o termo que se dá ao tempo necessário para que se complete um ciclo. Nesse caso, quanto foi o período? Quanto tempo durou entre esses dois instantes? 2 segundos. Olha o comando. Com base no gráfico, o período de oscilação da rede é de quanto? 2 segundos. E aí nós temos como resposta a letra D, 2 segundos. Viu? Essa aqui já foi mais fácil, né? Se a gente lembrar na hora da prova o que significa período, matamos a questão. Vamos para mais uma? Vamos lá. Próxima questão.
Questão 39, já é a penúltima, tá acabando, tá bom? Segura aí que já já a gente termina toda essa nossa análise. Um paciente de 60 quilogramas está com febre de 41 graus Celsius e é medicado para que sua temperatura corporal abaixe. Nas condições em que o paciente se encontra, levando em conta todas as formas de produção e transmissão de calor, o seu corpo perde calor a uma taxa líquida constante de 28 calorias por segundo. Considerando que o calor específico do corpo do paciente seja de 0,84 calorias por grau Celsius, o tempo necessário para que a temperatura corporal do paciente chegue a 37 graus Celsius é de quanto? Então, olha só, a gente quer saber quanto tempo. O tempo depende da rapidez com que esse calor flui de um ponto ao outro. E a gente tem essa informação. Vamos organizar os dados? Vamos lá. A pergunta é quanto tempo? Note que a gente tem aqui algo que nos dá uma relação ao tempo. Então, eu poderia montar uma regra de 3, que é o que a gente vai fazer aqui agora. A gente pode dizer, olha, 28, deixa eu ajeitar só o 20 para ficar mais bonitinho. 28 calorias são perdidas a cada 1 segundo. Então, quanto tempo será necessário para ir? Aí você diz, eu não sei quantas calorias ele vai perder no total. Então, isso aqui virou uma incógnita para mim. Eu tenho que descobrir quanta caloria ele precisa perder no total. E aí eu finalizo minha regrinha de 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora descobrir quantas calorias essa pessoa vai perder. Para descobrir a quantidade de calor, a gente vai usar a formulazinha do macete, ó. MC delta T. Essa é a equaçãozinha de calcular quantidades de calor sensível. Então vamos lá, vamos colocar aqui a massa. A massa da pessoa, olha, 60 quilogramas. 60 quilogramas. O calor específico da pessoa é essa letrinha C, ó. Essa letrinha C está aqui, ó. 0,84 calorias por grau Celsius. Aqui eu acho que você já percebeu que nós temos uma pequena incompatibilidade nas unidades de medida. Porque olha o que está acontecendo. Nós estamos usando quilogramas para medir massa e na mesma conta usando gramas. Então a gente não pode estar misturando duas unidades para representar a mesma grandeza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever isso, só que colocando todas nas mesmas unidades. Então ao invés de colocar essa letra K, eu vou colocar 1000. Aí fica 60.000 gramas. Vamos lá? Vamos apagar aqui só para uma questão de organizar aqui o nosso espaço. Deixa eu apagar logo tudo aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui a pontinha dessa caneta. E aí vamos lá, tudo ok? Vamos lá, quantidade de calor. Aqui. MC delta T. A quantidade de calor vai ser 60.000 gramas vezes calor específico 0,84 calorias por grau Celsius. Estou colocando as unidades só para você ver como elas vão ficar compatíveis agora. E vamos multiplicar pela variação de temperatura. E aí perceba que a temperatura era 41 e vai cair para 37. 37, aí ó, 38, 39, 40, 41. Vai perder 4 graus. Vamos botar aqui, ó, 4 graus Celsius. Perceba que, olha como ficou compatível agora, olha como ficou bonitinho, ó. Grama e grama, grau Celsius e grau Celsius. Ou seja, quando a gente fizer a conta, a resposta vai ser justamente em calorias, ficando bem compatível com o que a gente já imaginava, não é? Então vamos lá, vamos finalizar aqui nosso rascunho. Aqui eu quero que você perceba o seguinte. Olhe para as alternativas e perceba o quão diferentes elas são uma da outra. Elas não têm assim como a gente ficar confundindo aqui, ó. Vamos lá. De 95 para 45 a diferença é praticamente o dobro. De 45 para 120 é mais gritante ainda. Ou seja, você não tem nenhuma alternativa que os números sejam muito próximos. Isso tem uma grande vantagem. Você pode sair arredondando os dados e fazer um rascunho de forma mais simples. E aí você vai chegar numa resposta
que não é exata, mas é muito próxima. Aí você marca, e você não pode esquecer que as alternativas também fazem parte da questão. Vamos então rascunhar isso aqui, certo? Eu vou fazer esse número aqui, ó, vezes esse outro aqui, e depois vezes o 4. Então vai ficar aqui ó, no meu rascunho, 0,84 vezes 60 mil. Olha como é que eu vou escrever os 60 mil. Com os zeros todos separados aqui, ó. Então eu vou repetir esse monte de zeros aqui. E aí vou fazer, ó, 6 vezes 4 são 24. Vai ficar o 4, vai subir 2. 6 vezes 8 são 48. E 48 com mais 2, 48, 49, 50. Então a gente vai ter aqui, ó, 50, porque esse 5 vai subir. E aí vai dar 50 aqui embaixo de todo modo, certo? Então nós temos aqui, ó, 5 milhões e 400. Só que aqui tem duas casas decimal, tá vendo? Então a gente vai ter que botar duas casas decimal aqui, ó. Então esse pontinho aqui, ó, sai daqui. Esse pontinho aqui sai daqui. E o pontinho é aqui, ó, 5.400. E eu vou pegar esses 5.400, que eu já encontrei daqui, ó, e eu vou multiplicar por 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 5.000, ou 50 mil, né? 5 mil não, 50.400. E vou multiplicar aqui por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Boto 6, sobe 1. 4 vezes 0, 0. Com mais 1 que foi, são 1. É 1. E aí 4 vezes 5, 20. Boto o 0, não tem para onde ir o número 2, pronto. Nesse caso aqui, não tem casas decimais. Então deu 201.600, certo? 201.600 calorias. Pronto. Isso é a quantidade de calorias que o corpo vai perder. Agora vamos voltar para a nossa questão, que era descobrir o tempo. Eu vou apagar o meu espaço de rascunho aqui, ó, para liberar aqui mais espaço. E agora nós vamos fazer a continha. Só que percebeu que esse número ele é muito quebradinho? Então eu vou fazer um arredondamento, tá bom? Olha como é que eu vou arredondar isso aqui, ó. Ao invés de escrever aqui, ó, 201, bom, de 200 para 201 a diferença é muito pequena, é para aproximadamente 0,5% de diferença. Então vou arredondar aqui para 200, ó. 200.000 calorias, ou 200.000 calorias. Vou trabalhar com um número mais redondinho, tá bom? Outra coisa que deixa o meu número mais redondo é se eu trabalhasse aqui ó, com um 30. Então, eu vou trabalhar aqui com um 30, a diferença não é tão gritante. Vamos fazer nossa continha. 30 vezes x, 30x. Aí aqui, ó, 1 vezes 200.000, 200.000. Então, x vai ser igual a 200.000 dividido por 30. Esse zerinho vai embora com esse. E a gente só precisa dividir aqui, ó, 20.000. 20.000 dividido por 3. E aí, para dividir 20.000 por 3, olha como você vai fazer fácil. Você vai pegar aqui, ó, o 20, vai dividir por 3. 20 dividido por 3 dá 6, não é? Então, vai ficar aqui, ó, 6, 6, aí, ó, os outros zeros. Então, aqui vai dar um monte de 6 aqui, certo? Eu vou fazer o rascunho todo para te mostrar, para você não se enrolar. Então, vai ficar assim, ó. 2, 0, 0, 0, 0, dividido por 3. Ó. 20 dividido por 3 são 6, 3 vezes 6, 18. Aí sobram 2, baixa mais um 0, faz 20. 20 dividido por 3 são 6, 3 vezes 6, 18. Vai sobrar 2 de novo. Vou pegar mais um 0, vai virar um 20. Vai ficar outro 6, 3 vezes 6, 18. Vai sobrar 2 de novo. Tem mais um 0, tá aqui o outro 0 aqui. Ó. Então, olha só, eu usei o 20, gerei esse 6. Usei esse outro 0, gerei outro 6. Mais um 0, mais um aqui. E mais um 0, mais um aqui. Ó. E aí, se eu continuar, vai ficar dando um monte de vírgula 6, certo? Então, esse nosso x aqui, ó, ele ficou 6.666,6666 segundos. Olha que a gente fez a conta em segundos. Então, para a gente descobrir quantos minutos, é só a gente pegar esse resultado e dividir em grupinhos de 60. Se a gente pega um montão de segundos e faz grupos de 60, cada grupinho é 1 minuto. Não é assim? Então vamos pegar isso aqui e dividir por 60. Então pronto, pega tudo isso, divide por 60. Se você tem 6.000 e tarará, e você vai dividir por 60, ora, como é que vai ficar com a nossa continha aqui? Ó? Vou fazer um arredondamento para baixo bem agressivo aqui, certo? Só para lhe dar uma noção aqui de como fazer seu rascunho. Se você tivesse aqui, ó, 6.000 e dividisse por 60, você ia ter aqui 100.
Só que você não tem 6.000. Você tem mais que 6.000. Então essa resposta não vai ser 100, vai ser mais que 100. E aí observe que eu nem precisei fazer a conta exata com os dados bem precisos para perceber que a resposta não pode ser menor que 100, nem aqui, nem aqui, nem aqui. A resposta certamente é maior que 100. Então a gente vai para a alternativa C. Viu aí? E aí quando você for fazer uma outra prova, um outro concurso, inclusive até o Enem, fique esperto nisso. As alternativas, elas fazem parte da questão. Considere elas também. Elas vão te ajudar a chegar na resposta certa. E aí, aqui eu acho que nessa página já acabou. Pronto, a 40 agora, que é para a gente fechar esse nosso tema aqui. Deixa eu ajustar aqui para aparecer a questão toda. Vamos lá. Já a 40 é sobre eletricidade. Ela diz assim: fitas de LED são comumente utilizadas para fins de iluminação e decoração. Na imagem, é apresentada uma versão simplificada dessas fitas. Uma de suas características é a de que é possível cortá-las em pontos específicos, destacados em vermelho na imagem, fazendo com que o trecho da fita utilizado funcione normalmente, sem variações da intensidade luminosa dos LEDs. Vamos subir agora. Pronto, está marcado aqui em vermelho, como você vê, os pontos de corte. Esse funcionamento é garantido pela forma como os LEDs estão dispostos na fita. São vários módulos de LEDs, ligados em paralelo à fonte de tensão. Cada módulo é composto por 4 LEDs, iguais, associados em série. Assim, todos os módulos da fita serão submetidos à mesma diferença de potencial da fonte a que foram ligados, independentemente da quantidade de módulos. Subir mais um pouco. Está aí a nossa figura. O que é que se percebe? À esquerda, em azul, você tem aqui a fonte de tensão. E aqui em preto mais escuro, em cima e embaixo, nós temos os fios, o positivo e o negativo. O positivo é o de cima, o negativo é o de baixo. Talvez você me pergunte por que o de cima é positivo. E é porque aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui onde eu... Deixa eu botar o mouse aqui. Pronto, aqui, ó. Viu aí? A barrinha maior está para cima, ela representa o positivo. E aí perceba que cada uma desses módulos aqui, ó, eles estão ligados em série, tá vendo? Positivo, aí passa por todos, desce e vai para o negativo. Porém, o módulo como um todo está ligado diretamente nesse polo e nesse. Então, cada LED está em série dentro de um mesmo módulo, mas cada módulo está em paralelo aos demais módulos. Considere uma fita de LED que foi cortada de modo a possuir 3 módulos. Se por cada módulo dessa fita passar uma corrente de 15 mA, a corrente total que passará pela fonte de tensão será de quanto? Então, olha só, vou rascunhar aqui por cima da figura. Se por aqui está passando uma corrente de 15, por aqui está descendo mais outra de 15, e por aqui está descendo mais outra de 15, olha o que está acontecendo. Por aqui, ó, vai ter que estar saindo 45. Por que 45? Para descer 15 e sobrar 30 para passar. Chegar no outro ponto, descer mais 15 e sobrar mais 15 para chegar no outro. Então, pela fonte, passou um total de 45. Foi apenas uma soma. Resposta certa, letra A. Tão simples assim? É, tão simples assim. Pois então, essa foi a nossa prova de medicina, vestibular de medicina, UNP 2023. E aí, se você chegou até aqui nessa aula e ainda não saiu desse vídeo, eu peço a você apenas que se inscreva aqui, curta aí no joinha. E se puder deixar um comentário, ajuda mais ainda no nosso engajamento, tá bom? E se você ainda não nos segue, siga-nos nas redes sociais, @prof.cleibinho ou simplesmente Cleibinho, facilmente você encontra no nosso Instagram. Forte abraço para você, um bom estudo e até a nossa próxima aula.